Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 630. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Cláudio Gabriel. Oi, Rafa. Bom, prazerzão estar aqui de volta no Cinemação. Sempre adoro voltar aqui e conversar com você. E é isso aí, hoje a gente vai ter assunto, né? Ter assunto, mergulhar nas nostalgias do ano, né, Cláudio? Cláudio, você é aquele cara que faz lista de objetivos para o ano que vem, assim? Você faz isso ou não? Então, eu sempre fiz e nunca completei quase nada. Aí eu decidi parar de fazer, entendeu? Entendi. Quando a lista se transformou em fazer uma lista, daí você falou, não, acho que já foi demais. Entendi, tá bom. Muito bom, muito bom. E temos aqui ele, que está cumprindo o contrato aqui por conta do seu talento. Não é só por questões contratuais, não, mas é por conta do seu talento. Edu Sasser. Muito que bem. É isso aí. Chegando ao final do nosso 11º ano de parceria, senhor Rafael Arinelli. Não é, olha só, né? Como esse tempo passa, né, Edu? Éramos Parece jovens. Que foi ontem, né? Pois é. Éramos jovens, Edu. Não ficávamos gripados facilmente com um friozinho. Ai, nem fala, gente. Nem fala. Pois é, olha aí. Isso, já diria. 11 anos. 11 anos, cara, incrível isso. E é isso, meus amigos, olha só, estamos aqui justamente reunidos, né, chegando no final de mais um ano, né, agora terminando 2025, para nos prepararmos para entrar em 2026, e você sabe o que isso significa aqui no Cinemação, né, é hora da gente olhar para trás e entender o que o cinema aprontou em 2025 aí com a gente. Quais foram os filmes que marcaram o ano, o que realmente mexeu com o público, e o que passou batido ali. Então hoje eu, Edu, Cláudio, vamos tentar aqui desvendar o que esse ano deixou, né, de lição para quem ama a sétima arte. Teve blockbuster, teve filme de festival, teve streaming disputando espaço com cinema e até as séries, né, que resolveram roubar um pouquinho dos holofotes. A gente passa por isso também aqui, então se ajeita aí porque o papo promete ser daqueles divertidos, cheio de opinião e com aquele olhar, né, que só quem respira cinema consegue ter, e esse papo vai ser agora aqui no Cinemação. Só lembrando que esse daqui é o último episódio de 2025, a gente vai entrar naquele momento de férias, né, então a gente volta só em fevereiro e a partir da semana que vem você começa, né, a receber aí no seu feed episódios reprise. Então você vai receber episódios que a gente já gravou lá atrás, episódios legais, aí que são até atemporais, assim, né, que dá para encaixar. E durante janeiro inteiro você vai ter acesso a esses episódios, vai receber aí no seu feed para degustar. São mais de 630 episódios, né? Então tem muita coisa para ouvir de novo ou ouvir pela primeira vez se você ainda não ouviu. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Meu novato é de um talento fenomenal. Mas é jovem. Com você e ele, bum, eu tenho uma equipe. Quando foi a última vez que ganhou uma corrida? Domingo, Daytona. Ah, não, foi mal. Eu falei de Fórmula 1. Ah, foi mal. Então, igual a você. A gente está chegando, né, ao final aí de mais um ano e para começar esse papo, né, eu acho que vale a gente olhar um pouquinho para o que foi o cinema em 2025, né? Porque, olha, foi um ano intenso, assim. Depois de um 2024 que ainda estava meio dividido, né, entre aquele pós-pandemia, uma certa retomada, né, das grandes bilheterias, 2025 meio que se consolida aí de vez e traz novos formatos, né, da indústria, um novo olhar, a gente começa a ver novas tendências surgindo e essa tendência acabou ficando clara quando a gente começa a ver menos filmes, né, tentando ser aqueles fenômenos mundiais que a gente viu
antes, e mais produções buscando umas conversas um pouco mais regionais, assim, de nicho, né? Ou com uma pegada mais autoral, um pouquinho mais forte. Mesmo os grandes estúdios, né, eles começaram a apostar em histórias mais focadas, com os orçamentos mais controlados e tudo mais, até para compensar os riscos, né, e o peso do streaming que tem mudado um pouco as regras do jogo aí. E falando em números, né, globalmente o mercado voltou a crescer, com cerca aí de 15% a mais de público nos cinemas em comparação a 2024. E o curioso é que esse crescimento veio muito da América Latina e da Ásia, né, não só dos Estados Unidos, mas o mercado da América Latina e da Ásia se demonstrou aí um mercado, né, que tem se recuperado acima da média. E o Brasil não ficou atrás, né? 2025 foi um ano importante por aqui. A gente teve recorde de público, né, com produções nacionais. O cinema brasileiro superou pela primeira vez desde 2019 a marca de 25 milhões de ingressos vendidos, e isso é quase o dobro do que foi registrado em 2024. E não foi só por causa daquelas comédias tradicionais e tal. A gente teve várias coisas diferentes aqui, né? Justamente a gente começou a ver o cinema brasileiro pegando esses filmes de gênero, né? Um terror ali e tal. Até a animação brasileira começaram a ganhar espaço e uma crítica positiva. Então, aos poucos, a gente vê que o cinema nacional se equilibrando aí entre o apelo popular e a experimentação artística, né, também. E isso diz muito sobre para onde o audiovisual brasileiro está caminhando, né? Com mais diversidade, mais regionalidade, principalmente mais coragem de contar histórias diferentes. Isso é muito legal. E aí, para começar esse papo com vocês, né, depois de passar por esse vislumbre assim muito rápido, né, do que foi 2025, olhando para esse panorama, tanto lá fora como aqui no Brasil, eu queria saber de vocês o que mais chamou a atenção de vocês esse ano, assim, foi alguma tendência nova, um movimento do público, algum filme específico que simboliza bem, né, o que o cinema viveu nesses últimos meses, o que 2025 chamou a atenção de vocês, assim, de modo geral? Menino, pior que esse ano, especificamente de 2025, eu acho que foi um dos anos que eu menos fui ao cinema como um todo, assim. Engraçado. Foi um ano onde eu escolhi muito mais o que eu queria assistir realmente no cinema, que ia valer um ingresso, do que eu tenho de costume. Ano passado tinha sido um ano que eu tinha ido bem menos ao cinema do que o normal, mas esse ano foi menos ainda, assim. Foi muito selecionado o que eu ia ver no cinema. Eu vi muitos filmes em casa, né? Tanto que na minha contagem ali, no dia que a gente tá gravando hoje, dia 15, eu tô com 222 filmes vistos. Mas no cinema, sei lá, foi bem pouco. No máximo, assim, talvez um no mês. Eu acho que novembro foi o mês que eu fui mais ao cinema. Mas também por causa de alguns filmes grandes, né? Tipo, Wicked e tal. Mas no ano, como um todo, foi um ano onde eu fui pouco ao cinema. Foi muito bem escolhido. Que engraçado, né? Eu tive essa sensação também, que eu escolhi mais também. Você teve isso também, Cláudio? Então, eu acho que também, assim, eu até tô nesse caminho de ter sido um ano que eu fui menos também ao cinema, num geral, mas vem por uma questão de escolha, enfim, tem muitas questões pessoais envolvidas, mas acho que também, muito acho que por uma questão dos espaçamentos, lançamentos, não sei se teve alguma coisa nesse sentido, assim, que dá pra gente pensar também, porque acho que foi um ano menos pop, entre aspas, né, que a gente pode colocar, em termos até do próprio público, né, é um ano, acho que não pode se considerar frustrante, mas pensando no cinema americano, no apelo que o cinema americano tem, vai terminar o ano provavelmente com o filme mais visto sendo um filme chinês, né, é um negócio que chama atenção, acho que de toda maneira. Mas assim, pessoalmente, realmente foi um ano que eu fui menos e acabei assistindo muito mais coisa de casa e muito mais coisa nos streamings também, acho que
é uma tendência que tem acontecido com todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que reparar mesmo, né? Porque eu acho que talvez esse ano, a gente já tinha visto isso, mas eu acho que esse ano evidenciou um pouco mais, inclusive a questão do comportamento, né, das pessoas nas salas de cinema. Porque vem um pouco dessa coisa do streaming, né? De você ter ficado muito tempo em casa e tal. Eu tenho, às vezes, a sensação que é um pouco reflexo da pandemia, que a gente começa a ver agora, sabe? Tipo uns resquícios de comportamento que a gente acabou meio que incorporando naquela época e que talvez de bate-pronto a gente não percebesse, agora a gente começa a ver algumas coisas nesse sentido. Amigo, eu acho que isso é balela, porque eu tô dentro da minha casa e eu não fico tirando foto da tela da televisão o tempo inteiro. Entendeu? Ou fico conversando o tempo inteiro com as pessoas. Eu acho que as pessoas são só mal educadas mesmo, né? A gente até teve um programa sobre isso esse ano. Eu acho só que as pessoas são mal educadas mesmo, sabe? Eu acho que eu procuro me expor menos a situações onde eu sei onde eu vou passar raiva. Então, eu vou assistir uma sessão no fim de semana às 5 horas da tarde com os jovens? Não. Eu vou assistir uma sessão, se eu quero no final de semana, eu vou assistir uma sessão que comece meio-dia, que eu sei que não vai ter ninguém na sala, só eu e pessoas que querem realmente assistir um filme, né? Eu tento não me expor a situações onde eu vou me aborrecer. Porque as pessoas são mal educadas, né? Acho que a gente teve uma potencialização da falta de educação das pessoas nos últimos anos, né? Travestidas de, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, aí as pessoas... então quer dizer que se você for numa igreja, se você for num lugar onde as pessoas têm que se comportar, elas não vão saber mais porque elas ficaram em casa trancadas na pandemia. Isso pra mim é balela. Assim, eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou aquele tipo de pessoa que manda logo tomar no cu, grito, um inferno. Eu acho que assim, vou concordar mais com o Rafa nessa, eu acho que é um comportamento meio que é resquício da pandemia, mas não no sentido... E assim, eu concordo meio com a opinião de vocês dois, sabe? Eu acho que é uma questão de educação em locais, mas eu acho que existe acho que as coisas se extrapolaram em termos de comportamento das pessoas por conta da pandemia, assim. Não sei se é um período de casa, um período que você teve menos convívio social, eu não sei se isso ficou muito forte, né? Mas eu sinto que, assim, ir no cinema tem sido uma experiência cada vez mais difícil, realmente. Isso acho que é uma reclamação de todo mundo que gosta de assistir filme, cada vez mais constante, né? Até mesmo você ir entre aspas, um cinema de arte, você ir num horário mais acessível, você ir, às vezes, ver um filme que vai ter pouca gente na sala, você muitas vezes vai correr o risco de passar por situações que são chatas, que são complicadas, que atrapalham a sessão. E assim, como eu falei, eu fui poucas vezes ao cinema nesse ano, mas acho que provavelmente metade das vezes que eu fui, eu passei por situações bem ruins, assim. E mesmo de filmes menores. Eu posso até falar da Sessão do Pecadores, que eu fui, que tinha 3 pessoas na sala comigo, e tinha uma pessoa mexendo no celular o tempo todo e a outra conversando com outra pessoa do lado. Então, assim, literalmente... que as pessoas saem de casa pra pagar um ingresso caríssimo pra isso, gente. Pois é. Não entra na minha cabeça. Não dá pra entender, realmente. E se o ingresso fosse R$5, R$2, tudo bem, né, gente? Mas o ingresso custa R$50 fora o deslocamento, pra quem tem carro, estacionamento. Não, isso não entra na minha cabeça, gente, de verdade, não entra. Pois é. E aí, pensando nisso, a gente tem agora, a gente tá gravando no começo, né, na metade mais ou menos de dezembro, e ainda tem algumas estreias, né, porque a gente tem, por exemplo, eu acho que o grande lançamento, talvez mundial, seja o próximo Avatar Fogo e Cinzas, que é um filme que deve movimentar ainda mais a bilheteria desse ano. Agora, recentemente... a gente teve alguns filmes que movimentaram também a questão de bilheteria, como o Anaconda, né? E o Five Nights at Freddy's 2, né? Que abriu o mês aí no Brasil, no dia 4 de dezembro, e foi seguido aí do sucesso do primeiro filme, né? Que mira justamente um público mais jovem e tudo mais. Esses dois, eu tô começando de trás pra frente, mas esses dois, assim, vocês foram ver, souberam de alguma coisa e tal? Você me respeita, eu tenho cara de quem vai ver Five Nights at Freddy's, você me respeita. Eu odeio muito o primeiro, é uma das coisas que eu
porque eu sofri muito assistindo. Não tem, Eu nem assisti não tem, primeiro. tem nem perigo de Eu assistir o segundo. Eu também não assisti o primeiro, não. Pois O Anaconda, ele estreia no Natal, né? No dia 25. A né? Anaconda também não. Quando chegar em casa, né, menino? Quando pintar aí, né? Mas é que tem o Selton uma Mello. curiosidade por conta disso, do Selton Mello, assim. É. Morrer, gente. Vai ser o segundo a morrer, anota. Primeiro, eu chuto que vai ser o primeiro, hein? Pode ser, né, gente? Porque até aquela cena no trailer que o pessoal ficou especulando de que aparecia ali a sombra e era ele morrendo, né, gente? Vai morrer rápido. É o latino sempre morre. Só tá numa nacional daqui do Brasil, gente. De resto. Exatamente. Não, é que você tava levantando essa questão da bilheteria, e eu tava até vendo aqui meio sem querer, mas acho que alguns dados curiosos que dá pra gente também conversar nesse sentido. Primeiro, pensando uma coisa que me chamou muita atenção e eu nem tinha me tocado, me toquei agora, que é um ano... Ok, que tivemos poucos filmes de herói, né? Mas Sim. um ano meio fraquíssimo, assim, porque o Superman, que foi o melhor lançamento, fez 600 milhões e tá em 9º lugar mundial na bilheteria. Com o lançamento do Avatar, provavelmente vai terminar em 10º, né? E aí, a última vez que um filme de herói não ficava no top 5, eu fui levantar esse dado aqui agora, foi em 2020. Aí, se a gente tirar 2020 da conta, por ser uma coisa mais específica, o último ano que isso aconteceu foi 2017. Só que 2017 era o segundo Spider-Man, que fez 880 milhões, ou seja, mais que o Superman fez, ele ficou em 6º lugar. Se a gente contar ainda assim, que não teve nem no top 10, um valor até abaixo desse do Superman, foi 2011, a última vez que o filme de herói fez tão pouco, né? Caraca, mas me chamou bastante atenção isso. E a outra coisa que o grande lançamento do mês de novembro, né, o Wicked, que também tem uma bilheteria muito abaixo, acho que do esperado. Não chegou nem a 500 milhões quando a gente está gravando o podcast. E o filme do ano passado, o primeiro, chegou a quase 800 milhões, foi a 5ª maior bilheteria do ano. Então dá pra gente ter uma noção de... Isso me chamou a atenção, pelo menos assim, especialmente dos heróis, né? Não, e você vê, e um que teve esse ano, que eu acho que as pessoas nem lembram, foi o novo Capitão América, né? Admirável Mundo Novo, com o Harrison Ford fazendo aquele Hulk vermelho, né? E, cara, também foi horroroso, né? Nossa, foi horroroso. Ninguém falou. Esse filme parece que estreou e sumiu. Né, Fevereiro, Acho que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema esse ano. Olha que o dinheiro foi mal gasto. Putz, grilo, olha, impressionante. Eu acho que chama até atenção porque, assim, o Thunderbolt, que foi um filme aparentemente mais comentado até que o Capitão América, fez menos dinheiro que o Capitão América. Pois é. Elphaba Trop, eu sei que você me escuta. Entra logo antes que os macacos te vejam. Não tem mais volta. Isso é entre nós, o mágico e eu. Dessas grandes estreias, ó, veja se vocês concordam comigo. Acho que esse ano a gente teve, logo em janeiro, né? Comecinho de janeiro, a gente teve Nosferatu, né? No dia 2. Depois a gente teve justamente Capitão América em fevereiro. Aí teve Missão Impossível, o último capítulo ali, que foi em maio. Karate Kid Legends, em maio também. Ballerina, que saiu em junho. Aí teve o Fórmula 1, Jurassic World Rebirth, também em julho. Superman em julho. Eu acho que aí teve Tron. Eu acho que esses são os grandes... Teve Tron. Teve Tron, pois Teve, sim. Pois é. Diz que teve, né? Diz que teve. Isso. Cara, mas assim, os blockbusters desse ano, no geral, foram muito fracos, né? Maior filme do ano, Fórmula 1, gente. É isso. Boa noite a todos. Entendeu? Eu acho que o Superman na bilheteria do ano. Pois é, cara. Olha aí, eu tô falando, gente. O poder de um Brad Pitt e um carro a 320 km por hora. Vocês acham que 2025 meio que consolida essa coisa do cansaço desses filmes de herói, assim, que, enfim, tiveram uma onda muito grande, né, principalmente começo ali, né, dos anos 2010 até 2020, 2020 e pouco ali, mas vocês acham que consolida um pouco esse cansaço? Eu acho que
a gente tá num caminho assim que eu tô até um pouco cético de se, tipo, Vingadores Doomsday no final do ano que vem vai ser o fenômeno que a Marvel tá esperando, assim, realmente. Eu acho que chegou no momento de tão saturação de tudo, e que você vê aí, a gente teve Superman, a gente teve Capitão América, a gente teve Thunderbolts, e todos eles falaram, bacana, né, gente? É isso. Viu quem gosta mais, mas também quem não tem esse apego todo também não se prendeu a assistir, não, menino. Pois é. Eu acho que, por um lado, eu não vou dizer que foi um ano, assim, marcado pelo esgotamento, que eu acho que é uma coisa que vem acontecendo já nos últimos tempos. Mas eu acho que é muito menos um esgotamento de filme de herói e mais propriamente um esgotamento da quantidade de filmes de herói. Porque se a gente parar pra pensar, a segunda maior bilheteria do ano passado foi da, tipo, Wolverine, assim. Então as pessoas foram assistir. E era um filme mais 18, que tinha todas as suas questões particulares. Então acho que as pessoas talvez até assistam, mas acho que as pessoas meio que se cansaram de ver tudo, sabe? Talvez elas sejam mais seletivas no que vão ver. Eu acho, né? Fora a própria questão da fórmula, né? Que também vai cansando e tudo mais. Eu acho que essas duas coisas meio que se somam, né? Assim, não sei. Mas é interessante. Agora, vocês sabem que a maior bilheteria que a gente teve esse ano foi Lilo e Stitch, né? Mas eu ainda acho que dá tempo de Zootopia passar, hein? Não, já será? passou, inclusive. Já passou. Passou? Já passou. Zootopia tá com 1 bilhão e 100 milhões e Lilo e Stitch fechou com 1 bilhão e 38 milhões. Olha aí. Caraca! Pra você ver como realmente o maior fenômeno do ano nem foi um grande fenômeno assim, né? Pois é, não foi. Mas, assim, temos algo aí também a pensar, hein? Porque a gente tá falando de 2 filmes que são basicamente 2 animações. Tudo bem, Lilo e Stitch veio com essa pegada, né, que a Disney tem feito muito de reescrever, né, os clássicos e tudo mais, mas não deixa de ser uma animação, né, e tal. E a gente tem uma animação propriamente dita, assim. Interessante isso? Vocês acham interessante? Tipo, a gente ter no topo da bilheteria desse ano 2 filmes assim, um pouco mais, vamos dizer, juvenis. Eu acho que só consolida essa tendência de que, tipo, o que é confortável já pra você só continuar replicando, né? Porque Lilo e Stitch basicamente é a mesma animação. A gente também teve aí esse ano Como Treinar Seu Dragão, que também não foi nenhum, né? Não foi o mais da bilheteria, mas também funciona nesse mesmo tipo, né? Zootopia acho que é aquela coisa, tipo, eu vi muita gente falando assim, nem gosto de Zootopia, né? Mas vou ver porque vi o primeiro. Então acho que essa coisa da familiaridade também leva muitas pessoas ainda ao cinema, de ser uma coisa que trouxe alguma coisa boa pra elas no passado. Não, eu acho que ainda chama atenção o filme que vem logo depois, né? Que é o Minecraft. Nossa, esse é inacreditável. Quase 1 bilhão também. E que é um filme também que tem essa, apesar de não ser uma animação, mas tem muita animação dentro do filme, mas que tem esse caráter mais jovem também. Cara, isso é inacreditável, né? Vocês assistiram Minecraft? Não teve pela curiosidade mórbida. Eu fiquei muito curioso, fui assistir também, mas eu assisti quando ele entrou no streaming. E, cara, eu vejo muita coisa ruim, então você sabe. Nossa, então você precisa assistir Minecraft. Não vejo. Caraca, porque, então, aí temos, né, uma sequência de filmes que, apesar da bilheteria grande, vamos falar da questão crítica. Vamos pegar os 5, as 5 maiores bilheterias ali. A gente tá falando Zootopia, né, que entrou agora. A gente tá falando de Lilo e Stitch em segundo, Minecraft em terceiro. Estamos falando de Jurassic World em quarto e Como Treinar Seu Dragão em quinto. Olha aí. Esse ranking é muito... ele chega a ser um pouco desesperador, vocês não acham, não? Eu acho que chama atenção, olhando assim... E aí essa questão também acho que chama muito desse ano, né? De que você citou no início, Rafael, de como as bilheterias internacionais foram muito fortes, né? Nesse ano, e eu acho que fortes num sentido de filmes próprios, né? Sim. Não com filmes necessariamente americanos, que a gente esperaria diretamente. Apesar de alguns sucessos realmente serem também internacionais, né? O Jurassic World é um filme que fez mais dinheiro fora do que nos Estados Unidos.
Mas o filme que mais arrecadou no ano e que teve o maior público foi o Nisa 2, né? Que fez 2 bilhões, o filme chinês, que é uma animação também. Pois é. Logo depois do Jurassic World, aqui na contagem que eu tô vendo do Box Office, antes do Como Treinar Seu Dragão, tem o filme do Demon Slayer também, que foi um filme que arrecadou muito no Japão. Foi a maior bilheteria, se eu não me engano, a segunda maior bilheteria de um filme japonês. Assim. Quase 600 milhões de dólares. Eu acho que chama atenção isso. Pois é. E 2 animações, né? Impressionante, porque é muita animação e filmes assim um pouco mais leves também, né? A gente tem no topo aí da bilheteria, a gente tem 2 remakes, né? A gente tem Como Treinar Seu Dragão e Lilo e Stitch, tipo, 2 remakes, assim, impressionante. Não é à toa que quando a gente vai fazer aqui o podcast de perspectivas, né, pro ano, que a gente fala sobre os lançamentos, a gente vai vendo a lista e fala assim, nossa, olha, é remake. Tipo, tem muito remake, né? É impressionante, porque dá grana mesmo, é impressionante como dá grana. A galera vai no cinema assistir. É muito jogar no seguro, né? Pois é. Jogar no seguro. Ano que vem tem Moana aí também. Agora, em termos de volume, assim, 2025 teve um cenário mais forte em volume de lançamentos comerciais do que 2024, né? E a gente pode ver justamente porque a gente vê essa quantidade de filmes, né, que vão surgindo. Quando a gente olha, tipo, para a produção global, os dados consolidados, né, mais recentes, eles ainda são de 2023, mas a gente vê que tem uma curva de alta ali em 2025, né? E 2025 tem surfado nisso, assim. Então, no mundo, a gente produziu 9.511 filmes em 2023, né? E ele veio subindo, e esse pico de 2023 superou o pico pré-pandemia de 2019, e a gente vê isso crescendo cada vez mais. Então, assim, a gente tem feito mais filmes mesmo, e isso também tem um pouco a ver, se não muito a ver, com os streamings, né? E aí era isso era uma coisa que eu queria discutir com vocês aqui também. Streamings. Porque geralmente quando a gente fala sobre lançamentos, a gente fala sobre o que foi pro cinema, mas também tem surgido cada vez mais lançamentos nos streamings, né? Vocês acompanharam lançamentos de streamings e, enfim, foram lá assistir? Teve algo que chamou a atenção de vocês, assim, quando vocês estavam assistindo esses filmes nos streamings? Acompanha o trabalho, né, Rafa? Você tem que ver, exatamente. Eu tenho que ver essas bombas, né? Exatamente. Eu acompanho, então. Eu vi bastante coisa, mas eu acho que esse ano também, até pra de streaming, assim, a gente teve algumas coisas interessantes, mas nada que foi, assim, se destacou, né, na excessiva quantidade de coisas que saem todas as semanas, assim. Não teve nada, assim, que foi um momento, um evento, assim. Teve muita coisa ruim, muita coisa medíocre, e medíocre de mediano, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me levem mal. Acho que como um todo, assim, as pessoas dizem que eu sou amargo, né? Mas eu tive dificuldade de ver muitas coisas bacanas, assim, né? Tem muita coisa que você assistiu e depois você já esqueceu, sabe? Acho que são poucos filmes que esse ano realmente ficaram, assim, perduraram. E no streaming acho que é muito mais chance de ser efêmero, sabe? Por exemplo, aqui a gente teve Caramelo, um filme da Netflix, filme brasileiro aí, né? Simpático, esqueci no dia seguinte, tinha visto. Entendeu? Eu acho que o que é mais interessante dessa remessa de streamings foi o Facas e Segredos 3, que estreou essa semana passada, assim. Foi o que eu achei mais interessante, assim mesmo, porque eu vi ele ontem, né? Entendi. Daqui a 2 dias eu esquecer também, né? Provavelmente que vai vir o próximo a seguir, entendeu? Esse ano a gente teve Viola Davis se prostituindo com G20 no Prime Video também. Nossa, desbloqueou uma memória aqui. Senhora, verdade. Tivemos aquele da Fonte da Juventude na Apple TV Plus com John Krasinski e a Natalie Portman.
Teve um que eu acho divertido. Isso não significa que ele é bom. O Simples Favor 2, né? Que eu acho ele gostosinho de assistir, mas também bom, também não é. Fora isso, acho que assim, foram, assim, esses que eu lembro, assim, de streamings, né? Feitos para streaming, né? De resto, tudo passou pelo cinema em algum momento. Teve um horroroso, menino, que era aquele que eles falaram assim, a volta da Cameron Diaz pros filmes, que é com ela e o Jamie Foxx, que eles... De volta ao jogo. Isso, que eles eram espião. Nossa, verdade. Fica também. Nossa senhora. Teve um que teve um pouco mais assim de repercussão, que é da Catherine Bigelow, né? O Casa de Diamante, né? Que poderia ser legal, o começo é legal, mas quando você assiste a mesma história pela terceira vez, você já tá... Tá bom, amiga, vamos acabando? Eu gosto do filme. Eu acho, assim, que pensando assim em streaming, eu vejo 2 grandes sucessos, assim. Eu não vou saber exatamente se é um sucesso em termos de público em si, porque não vi os dados certinho. Mas o outro eu tenho certeza, que é o Guerreiros do K-Pop. Sim. Se tornou o filme mais visto, né, da história da Netflix. Foi um filme que era da Sony inicialmente, né, foi vendido para Netflix, e a Sony deve se arrepender amargamente até hoje por conta disso. Filme que acabou indo pro cinema depois, né, por conta do apelo que ele teve, muita gente querendo, e que é o provável vencedor aí do Oscar do ano que vem de animação e de música, né? Tornou, inclusive, a primeira música de K-pop indicada a melhor música do ano no Grammy, então tem um apelo muito grande que se construiu em torno do filme. E o outro que eu falei, que eu não tenho uma completa certeza, mas eu acho que foi um filme, pelo menos que eu vejo uma repercussão até agora, pensando nos lançamentos do ano, é um recente também, que foi o Frankenstein. Ele chegou a ficar numa boa posição na Netflix durante um bom tempo. Acho que não foi um mega sucesso em termos de público, pensando da Netflix, né? Mas foi um filme que teve repercussão, né? E tá tendo repercussão ainda. Acho que a temporada de premiações vai dar uma forçada nele, né? Eu não acho que seja essa Coca-Cola toda. Eu acho um bom filme, de verdade. Eu esperava nada e achei o filme bem bacana. Mas acho que eles estão dando uma forçada nessa temporada de premiações aí, esse amor pelo Frankenstein. Se a gente vivesse de premiação, o mundo seria, né? Esse das Guerreiras K-Pop, vocês assistiram? Eu não vi. Umas 2 vezes, eu acho bem legal. É legal. E eu relutei. Um amigo meu que ficou insistindo pra poder assistir, né? Porque ele viu, gostou. E aí eu tava relutando. Porque aquele negócio, a Sony vendeu esse filme a preço de banana porque ela sabia que se ela botasse no cinema, ia dar R$3, né? Como ele entrou na Netflix, ele realmente explodiu. E aí a Sony fala assim, poxa, que pena. Mas será que se tivesse ido pro cinema, não teria se juntado a outros fracassos do ano, como coisas do tipo? Mas eu acho que existia um apelo muito grande para esse filme desde antes. Desde que a Sony estava produzindo ele, já tinha um interesse muito grande por conta dos nomes das cantoras de K-pop envolvidos. Que elas estavam envolvidas desde a produção, da música. Isso foi alardeado desde o início que a Sony começou a fazer o filme. Então acho que talvez teria uma repercussão. Pode não, acho que é bem provável que seria menor do que foi na Netflix, né? Mas acho que a gente... pensando assim, é provavelmente o grande fenômeno do ano, né? É o maior fenômeno do ano. E pelo menos uma animação original, né, Rafael? Sim, verdade. Não, eu fiquei muito curioso por conta justamente das músicas e tal. A minha sobrinha, que é apaixonada por essas animações e séries de K-pop e tal, assim, assistiu várias vezes e eu fiquei, caraca, meu, eu não vi, assim, eu não entrei ainda nesse mundo do K-pop. O que me incomoda no filme só é que eu acho que ele começa melhor do que termina, mas... tá, entendi. A ideia dele é muito boa mesmo. Pronto? Vamos nessa, Cronkite. Superman. Senhorita Lane. Ultimamente tem recebido muitas críticas do que podemos... São muitas. Hoje o secretário de Defesa disse que vai investigar as suas ações. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Talvez. Não é talvez. Foi isso.
Agora vamos falar sobre o que a gente gostou desse ano, porque teve muita coisa legal também que chegou, né? Nos cinemas, nos streamings e tal, enfim. Eu começaria com um dos filmes que eu gostei esse ano, que foi Uma Batalha Após a Outra, né? O filme lá do Paul Thomas Anderson, um filme que estreou aí em setembro, e pra mim era um filme que pra falar pra vocês que eu não tava nem no meu radar direito, sabe? Quando não fico acompanhando a agenda do Paul Thomas Anderson, assim. E aí, quando tava pra estrear, daí eu fui lá assistir e tal. E eu adoro esse ar cínico do filme, assim. É um dos filmes que pra mim chamou muito a atenção esse ano. E também, outro que me... assim, que eu gostei demais foi o Pecadores, né? Pecadores lá, o filme do Ryan Coogler, de vampiros e tal. Acho que esses dois foram os dois, assim, que mais fiquei empolgado de assistir, sair pensando neles e tal. Pra vocês, quais que foram os filmes que mais empolgaram? Fórmula 1, né? Fórmula 1. Fórmula 1 foi o filme que eu assisti mais de uma vez no cinema, né? Eu vi 3 vezes. Uhum. E já assisti depois que ele entrou na Apple TV semana passada, né? Semana passada. O podcast vai lá na sexta-feira, né? Ele entrou dia 12, entendeu? É o filme que mais me empolgou do ano, talvez porque eu seja um grande entusiasta da Fórmula 1 como um todo, né? Então, me pegou bastante. Mas de cinema... Cara, não vou falar de filmes que sejam grandes clássicos cinematográficos, mas filmes que me divertiram no cinema. Eu gostei muito de ver no cinema Sexta-feira Muito Louca 2, né? Foi bem bacana, me diverti bastante. Apesar de toda a controvérsia que gerou depois que esse filme chegou nos streamings, eu também tive um bom momento no cinema com o Weapons, né? Com Hora do Mal. Também tive fiquei bem entretido. Teve polêmica, é? Teve, porque quando o filme saiu, todo mundo amou. Depois que o filme chegou no streaming, o pessoal falou assim, não é tão bom assim, hein? Acho que não é nem o melhor da semana, quem dirá o melhor do ano. Verdade. Teve essa polêmica aí. Caraca, né? Eu tô empolgado pra ver esse filme. Esse foi o que eu não vi esse ano, A Hora do Mal. É bem legal, hoje, bem legal. É um filme bem interessante, assim, sabe? Eu acho que não muda vidas, mas é um filme diferente. E eu acho isso é muito válido hoje em dia, onde a gente vê 1 milhão de coisas iguais. Eu acho interessante você ter uma coisa diferente. Sim. Eu gostei do Pecadores bastante também. Uma Batalha Após a Outra, eu ainda não assisti, porque eu estava muito seletivo de onde gastar meu dinheiro. E aí, o filme tem quase 3 horas de duração. Falei, acho que não estou disponível. E aí, ele chega no streaming hoje, no dia que esse podcast vai ao ar, ele chega na HBO Max, né? Que é 19 de dezembro. Aí eu vou assistir sem pressão, tranquilo. E é um filme de gente suja também. Eu não consigo assistir filme de gente suja e gente que não tá bonita em tela. Essa coisa que eu gosto muito de gente bonita, né? Quando eu pago pra assistir. Né? Entendi. Então eu gosto bastante. Você consegue assistir e pensar no perfume que ela tá usando. Exato, né, menino? Entendi. Agora, o filme que eu gostei muito de ver esse ano, eu vi ele já no streaming, mas eu acho que ele passou no cinema no comecinho do ano, no finalzinho do ano passado, que foi o Como Ganhar Milhões Antes que Minha Avó Morra. Né, que é o filme da Tailândia. Sim. Eu achei esse filme fantástico. Esse sim é um dos melhores do ano pra mim, com toda certeza. É legal. Sim. Mas lançou no cinema aqui no finalzinho do ano passado. Olha aí. É verdade. Tá na Netflix, né? Sim. Muito coração, uma graça, sim. Eu faço minha listinha ao longo do ano, eu conto sempre lançamento comercial no Brasil, né? Tá. Pra ter alguma base. Então, olhando aqui, com base nisso, eu adoro Uma Batalha Após a Outra, realmente acho muito bom, entre os melhores filmes do ano. Aqui pensando em cinema, né? Lançamentos do cinema. Sim. O Anora, como ele foi lançado no início do ano, eu botei aqui também, eu adoro o filme, adoro muito. Acho justíssimo aquele Oscar de melhor filme. Sim. Aliás, a gente tem que falar do Oscar, né? Daqui a pouco. Sim. Porque Brasil, né? Enfim. É verdade. Pecadores. E aí, de cinema brasileiro, O Agente Secreto, O Oeste Outra Vez, 2 filmes muito bons. Os Enforcados também, do Fernando Coimbra. Ótimo filme. Tô olhando aqui o Cloud, do Kiyoshi Kurosawa, um terror japonês muito bom. Todo mundo tem que ir atrás. Depois da Caçada, o filme do Luca Guadagnino. Esse, na verdade, acho que foi direto pro streaming aqui, se não estou enganado. Então. Foi direto pro Prime Video. Aqui no cinema, tô olhando aqui também o Drop, Suspense, do Christopher Landon, que é um filme muito legal também. Divertido.
Brasileira que também, A Batalha da Rua Maria Antônia, um filme muito bom. O Better Man, o filme do Robbie Williams. Eu adorei esse filme. Adorei esse filme. É verdade. Mas o meu número 1... O meu número 1 do ano foi um filme que acho que pouca gente assistiu no fim das contas, mas que também estreou aqui direto no streaming. Que foi... Eu nem lembro o nome agora em português, mas o Highest to Lowest. O filme do... Sim, Luta de Classes. Ficou Luta de Classe, verdade. Do Spike Lee. Filme incrível, estreou direto aqui na Apple TV. Acho que acabou que pouca gente assistiu, porque o filme teve uma repercussão bem abaixo depois do Festival de Cannes. Mas é um filme muito, muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Caraca, é verdade. Eu gosto da música. Eu gosto da música bastante. Deveria estar indicado, inclusive. Tá na minha playlist, inclusive. É impressionante, né? Como... Nossa, vocês falando, olha, tem muita coisa que a gente viu e eu já não eu quero trazer lembrava que era mais esse um ano. que eu lembrei que eu gostei bastante. Ah. Código Preto, do Soderbergh. O Soderbergh fez 2 filmes esse ano, né? O Presença, que eu não gosto tanto, mas o Black Bag eu acho bem legal, bem legal. E fora que ele é um filme de 88 minutos, então ele é tudo pra mim. Eduardo, eu vou falar que eu odeio esse filme. Eu odiei no fundo da minha alma. Ele tá no meu top 10 piores do ano. Que isso? Eu odiei ele. É porque você não vê filmes do Tyler Perry durante o seu ano, por isso que não pode ter isso no seu... Infelizmente, eu também vi. A justificativa é o Tyler Perry. Ótima justificativa. Foram muitos esse ano. Nossa, eu tenho que falar também do Missão Impossível, acerto final, que eu acho ele um pouco cansativo, mas pelo meu apego pela franquia, eu tenho que colocar ele nos filmes que eu gostei do ano. Não, calma aí, que tem um podcast gravado com você metendo a boca nesse filme, Edu. Eu falei pra você que eu acho ele cansativo. Mas eu sou Ethan Hunter, então eu tenho que fazer jus. Entendi. Aqui, pensando aqui também no cinema de gênero, né, de terror, tiveram alguns bons filmes, né, que chamaram atenção. O Faça Ela Voltar, sim. O Novo Premonição, que fez até bastante dinheiro, um filme bem legal. Sim. O Eduardo já falou do Hora do Mal. Tem aquele do cachorro, né, vendo o espírito, Good Boy. Filme muito bom. E pequenininho, acho que tem 1h08, 1h09. Sim, um hit. Eu amo. O Lobisomem, né, do Leif Whannell, depois de ter feito Esperava mais. O Homem Invisível, eu gosto bastante. Tivemos 2 Predadores, né? O Predador Animação e o que lançou agora, recente. Ambos, foi isso, né? Ambos Predadores bem pequenininho vistos. Também que eu gostei bastante de terror, que é a minha irmã feia, né? O Step Ugly Sister, que é bem legal. Que é alemão, né? Não é norueguês. É bem legal, né? Que é essa versão do conto de fadas da Cinderela pela visão de uma das meia-irmãs dela, né? Que faz de tudo pra ficar bonita. Ele é bem gore, assim, mas ele é bem interessante. Ah, que legal. Eu gosto de um não que é terror. Esse eu vi no cinema também, que foi A Longa Marcha, né? Bem legal. Eu achei bem legal. Tava esperando muita coisa, assim, né? Eu vi o trailer, achei interessante, mas o filme me manteve cativado até o final. Assim. Acho bem interessante. Eu tô notando aqui porque tem muita coisa que vocês estão falando que eu não vi. Eu passei esse ano fazendo o quê, né? Eu falei, eu vejo bastante coisa, né? Mas... Agora, falando aqui um pouco sobre a crítica, né? A gente teve alguns filmes que, tipo, a crítica sempre fica de olho e tal. Então, por exemplo, recentemente a gente teve o Bugonia, né? Que é um filme que o pessoal também tava de olho, do Yorgos Lanthimos, né? Tá aqui em casa, mas ainda não tive coragem de dar play. Eu também não assisti. Que é o mesmo diretor lá de Pobres Criaturas e tal. Então é um filme que a galera tava de olho. A crítica fica de olho. Tem uma relação de ódio e amor com o Yorgos, né? Eu gosto de algumas coisas que ele faz, outras eu desgosto, e assim a gente vai. E assim que a minha humanidade com o Yorgos Lanthimos pra mim. Algumas coisas eu acho muito legal, outras eu acho bem complicadas, né? Mas ele tá com crédito por Pobres Criaturas, que eu gostei. Agora, outro que criou também uma certa
um ruído, assim, né, também na crítica e tal, foi Morra Amor, né? Eu também tá aqui em casa, ainda não tive coragem de dar play. Olha, Porque tudo que eu vejo tem mais de 2 horas de duração, eu vou postergando, assim. Falando, depois eu vejo. Esse eu assisti no Festival do Rio e falar que é pavoroso. Pavoroso! Eu li uma coisa parecida hoje, falaram assim, que a Jennifer Lawrence realmente mostra que ela sabe atuar, não, mas que o filme é... O filme é fraco, Mas os dois estão muito bem. A Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson. São muito bons, né, os dois, mas enfim. Eu tava até olhando aqui também o filme do início do ano, que fez muito barulho, o Conclave, né? Lançou verdade, é. Vários memes, né? A Gretchen de Cardial Lawrence, eu amo. Caraca, o Conclave estreou no começo desse ano, né? Nem lembrava disso. Horrível falar isso também, mas o filme foi ajudado um pouco pelas circunstâncias mundiais, né? Sim, exato, é verdade. E eu adoro o filme. Eu gosto bastante também. Acho divertido. Um dos bons do começo do ano. Um dos filmes de guerra que a gente teve esse ano, que também foi assim, bem visto pela crítica, foi o Tempo de Guerra, né? O Warfare. Vocês chegaram a ver esse? Eu não gostei, não. Achei chato. Não? Eu acho bem mais ou menos, assim. Eu já não gosto do Guerra Civil muito também, que é do mesmo diretor, né? Do Alex Garland. Não gosto do anterior dele, acho horroroso, Man, também horrível esse filme. Acho que ele desaprendeu a fazer filme, é isso aí. Eita, palavras fortes. Porque o Ex Machina e o Aniquilação são muito bons, mas... Enfim, depois, né? Tem uns diretores que às vezes entram numas piras assim que realmente parece que começa a errar a mão. É impressionante. Agora, você tava falando, Cláudio, e eu fiquei curioso agora, porque você falou assim, esse daí tá na minha lista aqui dos piores. Quais são os piores, Cláudio? Então, teve um podcast que a gente gravou, Rafael, que eu falei bastante de um filme que eu tinha odiado profundamente e que é o filme que eu mais odeio do ano, que é o Apocalipse nos Trópicos. Mas, tirando... Petra Costa, Goreg! Tirando esse, olhando aqui as outras coisas, tem o G20, que o Eduardo citou realmente, que, meu Deus do céu... Você não gostou das pessoas segurando o helicóptero? Dos outros? Deus, esse é horrível. Branca de Neve. Branca de Neve. É ruim. Complicado também, né, menino? Eu não gostei nada do de herói que a gente já falou aqui, né? Do Capitão América e do Thunderbolts. Eu acho os dois bem fracos. O Jay Kelly, que lançou agora há pouco na Netflix também, enfim. Menino, achei esse filme insuportável. Pois é. Tem um filme aqui também que muitas pessoas colocaram e colocaram quem assistiu no ano passado nos piores do ano, que é o Emília Pérez, né? Que também lançou aqui no Brasil esse ano. Ah, sim, exato. Caraca, você tem uma listinha assim também, Edu? Amigo, a minha vida é ver filme ruim, né? Se eu pegar esses 202 filmes 222 filme que eu vi até agora, a gente 50%. Botar em 90% é coisa ruim, né? 90%? Caraca. 90% é coisa horrível, né? Caraca. Mas eu tenho um filme, eu vou pegar agora a polêmica dos ouvintes de cinemação que são cults. Um dos filmes dois filmes me deram dor física assistindo esse ano. E que muita gente gostou desses filmes. Vou botar 3 logo, que eu já mato várias pessoas ao mesmo tempo de infarto. Tá. Que é Queer, do Guadagnino, o Nickel Boys e o Baby Girl. Esses filmes me deram dor física enquanto assistia todos eles. Assim, eu tive vontade de cortar meus pulsos algumas vezes. O Queer, se não me engano, lançou aqui no final do ano passado. Ah, tá. Como eu vi esse ano, contou esse ano. Entendi. O Nickel Boys eu concordo contigo, acho também bem, bem ruim. E o Baby Girl não vi. Né? A vida, por favor, né? Ai, gente, Nicole Kidman pagando de empoderada. Hein? Meu Deus. Sai fora. Me deu dor física esse filme. Mas fora isso, tem alguns outros, né? Obviamente, todos da classe Tyler Perry foram pavorosos. Finding Joy, Duplicity. Control Freak também achei bem ruim também, que foi do Hulu, do filme pra TV. Bem ruimzinho também. Eu não gostei, mas vi que muita gente gostou daquele Mountain Head da HBO Max também, né? Que tá bom. Não vi.
É isso, né, amores? Assim, não vi nada muito polêmico aí, viu, Edu, pra te falar a verdade. Não achei nada muito polêmico. Mas tô bonzinho então pra caramba. Né? Tá bonzinho, eu achei. Mas acho que o pior filme desse ano, com certeza, é o Guerra dos Mundos da Amazon. Acho que é o pior filme já feito na história do cinema, de todo o audiovisual. Cara, esse eu ainda não assisti, mas esse aí é o nível Minecraft de curiosidade mórbida, assim. Tô muito curioso pra assistir. É só pela curiosidade mórbida mesmo, porque é um filme muito, 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 muito ruim. Muito ruim. Acho que bate com esse filme, com um dos piores do ano, e um que ainda vai chegar no cinema aqui no Brasil, que é com a Elizabeth Moss e com a Kate Hudson. Esse filme tá pronto desde o ano passado, que é uma vibe meio Substância, que é Shell. E, cara, esse filme é patético em tantos níveis. Tantos níveis. Um também bem ruim. Os Estranhos, capítulo 2, né? O capítulo 1 já tinha sido pavoroso, o segundo. O highlight do filme é a menina lutando com um javali de CGI. Então, né? E um filme... também, tá dando de dizer que eu só falo de filme internacional? Filme nacional horroroso, Salve Rosa. Clara Castanho e a... Oh, meu Deus, eu amo a menina, a mocinha. Carine Telles. Gente, que filme horrível. O meu amigo me obrigou, eu paguei pra assistir isso no cinema e eu passei tanta raiva. Eu fiquei muito triste mesmo, né? E também, de cinema, também teve aquele que é produzido pelo Jordan Peele, mas enganou muita gente, que as pessoas acharam que era dirigido por ele, que é o GOAT. Que é com o menino lá do... Eu sei que vocês tiveram no verão passado, e um dos Wayans, né? Eu acho que é o Marlon Wayans. Que é o negócio do que ele é jogador de futebol. Nossa, filme também, ruim também, demais. Nossa. Ninguém assistiu isso aí, né? Graças a Deus, né? Nossa senhora, cara. Olha. Aliás, você falou, eu sei que vocês fizeram no verão passado, que também teve o reboot, né? Esse dói na alma também, senti dor. É ruim também. E eu vi no cinema, pra piorar, eu vi ele com um amigo que só gosta de assistir filme dublado. Então eu assisti esse filme dublado. Eu senti tanta dor, que eu saí de SAMU do final do filme. Nossa senhora. Foi realmente complicado. Hora de acordar? Tá. Pisca rápido. Bom dia. Sem ponteiros no relógio. Por quê? Porque não são necessários. Que horas são? Merda. Eu não tô me lembrando dessa parte, tá legal? Então, eu acho que a gente não tem que esquentar com as senhas. Aqui é Bob Ferguson. Eu fui parte do Freight 75. E Cláudio foi contra um dos meus filmes, que ele falou que odiou um dos filmes que eu gostei. Eu também vou odiar um dos filmes que ele gostou, que foi o After the Hunt. Que eu acho que ele começa bom, e aí depois ele é só uma exceção de saco, inacreditável. Um monte de gente pedante, a vontade que eu tinha de dar um soco na cara de todos aqueles personagens era inacreditável. Mas a graça é essa, justamente. Eu gosto de uma cena só, que é a cena no final ali da Ayo com a Julia Roberts. Fora isso, eu acho de um pedantismo inacreditável, assim. Falar, Guadagnino, volta, vai lá, faz mais um challenge pra gente, vai, pra ajudar. Por favor. E eu posso falar uma decepção? Diga. Não é decepção. Que eu achasse que ia ser um grande filme, assim, que é... Wicked. Né? Mas eu tava... Também uma decepção, né? Mas eu acho que o filme que mais me decepcionou esse ano, assim, tipo, de expectativa que eu tinha de ser um filme divertido, foi o Running Man. Eu achei que eu ia me divertir litros. E eu só achei cansativo, assim. Fui decepcionado. Verdade, eu tô com essa expectativa. Eu ainda não vi, eu tô com essa expectativa de vou me divertir. Não é, então, de divertir. Eu fui pra me divertir. Foi até a sessão dupla que eu fiz, inclusive. Eu vi o Wicked e na sequência eu vi o Running Man. E aí não me diverti o Wicked e não me diverti o Running Man. Nossa, que dia horroroso que você teve, hein? Exato. Ainda bem que eu paguei meia no cinema, graças a Deus. Obrigado, minha operadora de cartão de crédito. Espero que você tenha tomado um sundae depois pra adoçar um pouquinho. Sim. Comi uma boa pizza depois. Teve alguma decepção, Cláudio, que você tava com altas expectativas e falou, o que fizeram aqui? Então, pensando aqui, talvez eu... Tem duas coisas assim, mas um que eu meio decepcionei
Tipo assim, naquela, por que eu tava esperando muito? Mas é um filme que eu sei que as pessoas até curtiram um pouco, que foi o Quarteto Fantástico. Eu acho um filme bem mediano pra fraco, assim. Apesar do início ser muito bom, mas depois de 40 minutos o filme destrói de uma maneira que foi incrível. E tem um filme que eu sei que muita gente ama, que foi, inclusive, assunto muito do Oscar desse ano, que é o Brutalista, que eu acho pavoroso. Olha, eu também. Eu morri algumas vezes e voltei durante as 3 horas e trelelê de projeção. Cara. Esse eu acho muito ruim mesmo. E olha que eu vi em casa, hein? Imagina se eu tivesse ido no cinema e realmente não teria voltado. Nossa senhora, Não, é interessante isso, porque, assim, eu acho que tem essa questão, né, das expectativas, assim. Vocês são pessoas que ficam com altas expectativas, porque tem filmes que são, tipo, sequência, né, tipo, sei lá, o projeto já prevê uma continuação, então aquilo meio que te amarra pra você querer saber como que aquilo vai continuar, como ele vai, né, ser finalizado e tal, que foi, acho que, o caso de Wicked, assim, e que acabou decepcionando muita gente, tanto que o filme, né, foi muito mal de bilheteria. Mas vocês pensam assim, tipo, sei lá, putz, vou ficar de olho porque esse ano sai filme do Spielberg, e aí eu quero ver e tal. Vocês ficam com esse olhar? Não tem como, né, Rafa? Não tem como. Tem diretores, atores que fazem essa... Dependendo do projeto, faz a gente dar aquela empolgada, assim, né? De, tipo, cara, eu preciso ver isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser muito legal. Eu digo isso... os filmes que eu tinha mais expectativa para esse ano era o Missão Impossível, o Acerto Final, e o Fórmula 1, né? Um foi um pouco decepcionante, né, que é o Missão Impossível, e o outro, pra mim, se pagou muito bem, que foi o Fórmula 1, sabe? Sim. Mas eu acho que não tem como, assim, tipo, por mais que a gente queira baixar as expectativas pra não sofrer depois... quando tem um diretor que a gente gosta muito, ou um ator que a gente gosta muito, cara, a gente vai chegar com aquele cadinho mais de expectativa pro filme, assim, sabe? Tem como. Tem como, não adianta. Mas eu até perguntei sobre esse negócio de expectativa, porque eu acho que aqui é um gancho bom pra gente puxar o que o Cláudio comentou antes, que foi a questão do Oscar, né? Porque o Oscar desse ano, especificamente, ele passou por várias questões, assim, né? A gente teve vários assuntos ao redor dele. Primeiro, que para quem não lembra, né, foi justamente que a Nora vence o Oscar e aí tem uma enxurrada de pessoas reclamando, não sei o que, do filme, e depois reclamando ainda mais porque a Mick Madison ganha, né, como melhor atriz. E aí a galera xingando ela e tal, um show assim de horror, né? Porque também quem estava lá como melhor atriz era a Fernanda Torres, e a gente criou isso, principalmente, né, na bolha dentro do Brasil, essa expectativa de que a gente pudesse ter uma atriz vencendo o Oscar e tal, depois de tantos anos e tudo mais. Eu não criei essa expectativa não, Rafa. Bem realistinha. Exatamente, mas é que essa expectativa que acabou levando a esse ódio também a Mick Madison, né? Mas eu acho que esse é o problema, né? Porque muito se fala de, tipo, porque a Nora não é filme de Oscar. E o que é um filme de Oscar, gente? Pois é. O que é um filme de Oscar? Sabe o que é isso? Falta de louça na pia, né? Falta de boleto pra pagar. Gente, eu vou ficar... fulana ganhou o Oscar. Parabéns pra ela, meu anjo. Eu não ganhei nada. Amanhã o CLT continua pegando 2 horas de transporte público. Né? Exatamente. Eu entendo a passionalidade de muitas pessoas, mas aí perdeu meu tempo xingar a Mike Madison, falar que ela é piranha e não sei o que ela não merecia. Meu anjo, o tempo livre realmente é uma coisa inacreditável, né? Mas é porque teve eu acho que esse Oscar especificamente, a gente teve, né, vários momentos desses. A gente teve um pouquinho antes do Oscar começar, teve
toda a polêmica de Emília Pérez, né? Aí teve uma enxurrada de ódio ali também, que até a Fernanda Torres saiu, né, em defesa da Carla Sofia Gascon, que falando... Mas aí pessoal, a Carla Sofia Gascon procurou, né? Não, total. Total. A Carla Sofia Gascon, ela procurou, né? Ela foi mexer nos maiores criminosos da internet mundial, que são os brasileiros. Exatamente, então. Mas é isso, é que teve uma sequência, né, de coisas, assim, tipo, uma sequência de situações nesse Oscar que eu acho que tornou ele um Oscar muito memorável, principalmente para os brasileiros, que viram chegar em nossas mãos o Oscar de melhor filme internacional. E aí gerou a expectativa para que, né, durante o ano a gente visse o lançamento de algum outro filme que pudesse aí sim continuar, né, com esse ímpeto brasileiro no Oscar. Acho que essa questão do Oscar foi um dos pontos altos que a gente teve no mundo cinematográfico, você não acha, Cláudio? E assim, pensando nessa questão da expectativa dos brasileiros, né, eu acho que tudo também se construiu muito na primeira semana de janeiro, quando a Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro, né? Sim. Aí eu acho que a partir dali as coisas tomaram uma outra proporção de expectativa, enfim. Mas eu concordo que foi um dos grandes assuntos. Assim, o que o Eduardo falou até no sentido da máfia brasileira nas redes sociais, que foi essa participação, né, ativa dos brasileiros nas redes sociais, acho que foi parte também do assunto do Oscar, né? Porque você teve aquela questão da foto da Fernanda como a mais curtida da história da academia nas redes sociais, é um assunto que reverberou de como é que vamos lidar com os brasileiros comentando em todos os lugares. Exato. As pessoas são completamente malucas, enfim, isso foi um assunto também, um enfoque. E acho que as pessoas, eu acho até meio ruim, assim, isso que você levantou também, Rafa, não você ter levantado o assunto, mas o jeito que as coisas ficaram, né? Disso da Fernanda ter perdido, desse foco que ficou na Mike Madison, enfim. E para além de gostar do filme ou não, tá? E aqui, eu falei já antes, eu amo a Nora. Mas é no sentido que, nossa, a gente teve, assim, um momento enorme do cinema brasileiro de vencer um Oscar de filme internacional, uma coisa que nunca tinha acontecido. E a gente tem que lidar com a Argentina, que tem 2, com o Chile, que tem 1, o Brasil, que tem um cinema tão marcado internacionalmente, que nunca tinha vencido e tinha sido indicado pouquíssimas vezes, e sendo indicado depois de muitos e muitos anos, chegar a essa indicação e vencer, que já era uma coisa muito legal, e acho que as coisas depois ficaram muito mais marcadas por conta disso, né? Por conta dessa polêmica toda, do que necessariamente por uma celebração que deveria ter sido. É verdade. 26 vai ser esse mesmo inferno de novo. Vai ser. Não, então, porque já começou, né? Tipo, a foto do Wagner Moura lá também já é recorde, né? De todos os likes ali desse ano e tal, já extrapolou também. Aquele negócio, vai se criar um clima terrível depois que o Wagner ganhar o Globo de Ouro de ator de drama. Viveremos um déjà vu. Um déjà vu, exatamente. Vai criar-se mais um clima terrível, porque ele vai ganhar o Globo de Ouro de ator de drama, mas ele claramente não é o favorito pro Oscar nesse momento, né? Eu acho que tá muito mais pro Leonardo DiCaprio e o Chalamet do que pro Wagner Moura. Então vamos criar mais um momento horrível aí. Vem aí, parte 2. Né? Altas expectativas. Exato, assim como esse ano também, a gente tem que ajustar a expectativa de tipo, possivelmente a gente não vai ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Já tem que ir ajustando as expectativas, né? Sim. É outro cenário. Mas eu acho que isso foi uma coisa que, assim, ajudou a gente com muita coisa internamente, né? Porque, assim, ganha o Oscar, eu acho que finalmente as pessoas começaram a amadurecer um pouquinho mais o seu olhar para o cinema brasileiro, e aí em seguida vem o Agente Secreto, né, do Kleber, né, o nosso representante no Oscar de 2026 e tal, e realmente é um filmaço, assim. Mas a gente teve esse ano, Casabranca, Baby, Vitória, a gente teve vários filmes, assim, Homem com H, né, que foi um filme que ficou um pouquinho tempo no cinema, depois já foi direto pro streaming. E do Agente Secreto ainda teve toda a polêmica, né, da escolha pela Academia Brasileira de Cinema, com a treta com Humanas também, que lançou esse ano, inclusive, também. Sim, exato. Já sumiu de novo, né, menino? Que loucura.
Pois é. E assim, até hoje tentando entender perspectiva de que Manas teria indicação e o Agente Secreto teria indicação por conta própria, mas enfim, vai entender. Exatamente. Complicado demais, meu Deus. Dona Sebastiana? Só senhora, já for. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Isso aqui é o edifício Ofim. Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio. Quer vir aqui me conhecer? Poxa, gente, Dona Sebastiana. Parece. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Tem uma encomenda pra você. Fazendo um balanço geral, assim, né? A gente começou falando um pouco sobre esse balanço geral, queria terminar falando um pouco desse balanço geral, que é assim, vocês acharam que foi um bom ano pro cinema? Vocês acham que, pegando um pedacinho dessa história também de séries, assim, que sempre criam também uma expectativa, né, e tal, mas vocês acham que foi um ano melhor para séries do que para filmes? Como é que vocês viram o audiovisual, né, de uma maneira geral em 2025, assim? Vocês acham que foi um bom ano ou que a gente precisa ainda aprender a lidar com algumas coisas, precisa, né, ajustar algumas coisas? Como é que vocês viram? Assim, no geral, acho que um ano pro cinema, eu diria que foi um ano meio ok, assim, como talvez tirando 2023, né, que eu acho que foi um ano muito marcante para alguns filmes, mas pós-pandemia acho que é um ano meio que segue essa tendência de poucos filmes que chamaram mais atenção, pelo menos na minha visão, assim. E aí pensando não só no aspecto de qualidade, mas também no aspecto de bilheteria, crítica, enfim. E aí, colocando nesse balaio das séries, já foi o que você levantou, acho que assim, já é uma tendência dos últimos anos, e aí eu até discordo um pouco do que eu vou falar, mas eu vou me explicar. Uma tendência... Eu discordo de mim mesmo, foi ótimo. Não, vou tentar me explicar. Sim. A gente, meio que existe um discurso de que as séries são o novo cinema, né? De que a gente tem visto cada vez mais qualidade no mundo das séries do que no cinema. Eu concordo com isso, no sentido de que nos últimos anos acho que existe essa constância, talvez por uma questão de valor de produção, enfim, mais dinheiro que tem sido colocado em produção de série, mas ao mesmo tempo que eu discordo, no sentido de que eu acho que as pessoas também falam isso, mas a gente só tá assistindo o melhor, né? A gente também não tá assistindo uma quantidade de séries que a gente assiste de filme. Sim, exato. Se a gente tivesse, talvez a gente não estaria falando isso. Então acho que existe uma questão nesse sentido. E aí, colocando isso das séries, eu acho que foi um ano muito, muito bom, assim, em termos de séries. Você tem o Estúdio, que é maravilhosa, o The Pitt, né, que lançou esse ano também, maravilhosa, incrível, todo mundo deveria assistir. Tem uma série da Apple TV do Alfonso Cuarón, uma minissérie, o Disclaimer, que eu acho incrível também, mas acho que pouca gente até viu. E aí, você pensando em continuações de temporadas, né, tem Only Murders in the Building, que é essa temporada desse ano é muito boa. Poker Face também, que é uma das séries que eu mais gosto atualmente, que eu acho a segunda temporada muito boa. O Urso, né, eu acho que foi até um pouco abaixo, mas muita gente gosta ainda. Aí você pode pensar no Severance, segunda temporada, que lançou nesse ano. A nova de Black Mirror, que eu acho bem legal. Segunda de Wandinha, que, enfim, tem seu sucesso aí também. O Eternauta, né, que eu acho que foi também um destaque, assim, por ser uma produção latino-americana. Enfim, acho que tiveram algumas boas coisas, assim, pensando também nas séries. E pra você, Edu? Então, menino, eu vejo tantas séries quanto vejo filmes, né? E eu acho que, assim como o Claudio falou, foi um ano ok. Assim, acho que foi um ano ok, tanto pros filmes quanto pras séries. Eu acho que a gente tem coisas que acabam se destacando bem mais, e outras que são... Beleza, nota 6 ali, passou de ano, uhul, e é isso. Só que eu acho que a gente também... Obviamente, eu sou uma exceção da exceção, que eu basicamente assisto tudo que estreia. Tudo que estreia eu vou assistir, pelo menos um episódio. Então acho que eu acabo não sendo o padrão para as pessoas que
vivem nesse mundo de tipo, eu vejo 2 séries no ano, eu vejo 10 séries no ano, sabe? Eu até tô olhando aqui meu aplicativo de séries, eu tô com 132 séries ativas nesse momento, né? Então, eu vou até olhar aqui quantos episódios de série eu assisti nesse ano incrível de 2025. Até eu assisti 1.735 episódios de série esse ano. Puta! Ainda Nossa tem mais. Senhora! Ainda tem mais 16 dias desse ano, hein? Vixe Maria. Então, eu vi um bocado de coisa. E aí acaba que as pessoas veem, sei lá, algumas poucas séries e, tipo, acham aquilo o máximo já feito na história do universo. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. De, tipo, ou a coisa é muito incrível, ou a coisa é um lixo. Não pode ser meio do caminho. Bacana, gente, me diverti, é isso aí. E eu acho que esse ano eu acabei vendo muitas séries que me entreteram, me divertiram. E nem por isso mudaram a minha vida. Eu acho que tem séries que foram bem legais esse ano. Eu acho que eu botaria nesse balaio aí Adolescência. Acho que foi uma excelente aquisição para esse ano, né? A 4ª temporada de Rex, que é a minha temporada de série favorita do ano, com certeza. Né, sem tirar nem pôr. Vou botar esse ano, mas é uma série que estreou em finalzinho do ano passado, que foi uma minissérie que na verdade agora até foi renovada, que é Black Doves também. Tô me entretendo bastante com Pluribus, que eu já vi muita gente falar que é a 8ª maravilha do universo. Calma, gente. Calma, torcedores. É uma série boa. Também The Pitt foi uma série que eu sou uma pessoa que também pego o ranço de coisas que são muito hypadas e as pessoas ficam falando pra você assistir o tempo inteiro. The Pitt foi uma dessas. Que o pessoal do meu grupo ficou enchendo o saco, assisti. Eu assisti ela agora em outubro, né? Eu falei, não vou me deitar, não vou me render. Aí vi, realmente, uma série muito boa, só que eu já vi muitas séries médicas na minha vida, né? Então, eu acho uma série muito perfeita, muito boa, né? O conceito de tempo real é legal, mas eu assisti 9 temporadas de 24 horas, então tempo real pra mim é normal. Também gostei bastante da temporada atual de Slow Horses, também acho muito bacana. Também teve A Diplomata, essa temporada também foi bem interessante. Derry, né? Bem-vindo a Derry aí, que acabou essa semana também. Verdade, terminou uma agora. boa adição ao catálogo de séries. E outras coisas que eu me entretive, como Boots, como A Namorada Ideal, Matlock, que ainda não tá no Brasil, né? Os Donos do Jogo também, pra gente falar de coisa nacional, também me entreteve bastante. Eu acho que foi um ano bacana pra você se entreter, sabe? Eu acho que se você queria se entreter, foi um ano legal, tanto no cinema quanto nas séries, assim. Eu acho que você consegue tirar um bom entretenimento desse ano de 2025. Assim, eu acho que ficou mais difícil de você ter coisas incríveis. Mas eu acho que coisas boas e coisas muito boas a gente conseguiu ter esse ano, assim. Posso tá falando um monte de merda também? Posso. É isso. Eu acho que é sempre assim. Todas as vezes que a gente faz essa retrospectiva e vai falar sobre tudo que a gente viu, o que enfim, a gente gostou e tal, eu acho que sempre tem esse adendo, né, que a gente tem que fazer de que é muita coisa pra assistir. Porque aqui a gente tá falando de série, tá falando de filmes, mas tem minissérie, aí tem animação, aí tem YouTube, aí tem... Cara, é tanta coisa, uma enxurrada tão grande de material. Exatamente, podcast, exatamente, é muita coisa, assim. Então, realmente, não é só uma questão de você ir lá e, eu preciso saber o que escolher e tal. É também você ter a consciência daquilo que você não gosta e que você deve desistir, né? Porque isso que você falou do The Pitt, por exemplo... enfim, de outras séries que às vezes as pessoas ficam falando que são muito boas e não sei o que, tal. Às vezes você pode ir assistir, não gosta, assistir um episódio, 2, para e tal. Pra mim, por exemplo, uma das coisas foi The Bear. The Bear eu assisti a primeira, segunda temporada, excelente e tal. Chegou na terceira, já tava meio cansado já de The Bear, sabe? E essa quarta foi meio complicadinha também. Então, daí eu fui deixando, tipo, tá lá, não terminei ainda The Bear. Assisti 2 episódios e, assim, 2 temporadas e achei que tava bom. Em algum momento pode ser que eu volte. E também acho que sempre tem aquilo, né, de tipo, algumas pessoas são mais exigentes do que outras
quando fazem o seu consumo ali do audiovisual. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito fácil de agradar. Assim, se você se propôs a me entreter e você me entreteve, pode todo mundo falar que a sua série é um lixo, que é a pior já feita. Cara, eu vou estar investido. Tipo agora, no final de semana, eu assisti uma minissérie que eles soltaram do Mr. Bean, né? Lá do Roman Atkins, que é Homem vs Bebê. 4 episódios de 20 minutos. É uma bobeira. Mas o tanto que aquilo ali alegrou o meu sábado, que tava chuvoso aqui no Rio de Janeiro, foi muito legal, né? Tô vendo agora aquela que é a série do momento das bichas do Brasil, do mundo, né? Hit Rivalry, lá do Crave, que vai chegar no HBO ano que vem. Amigo, é só putaria. Me entretém também pra caramba, entendeu? Eu acho que vai muito do seu gosto. Aí também tivemos esse ano aí a gloriosa Tudo é Justo, né? All Fair, que com certeza é uma das piores séries do ano. É muito ruim. Mas eu me diverti, eu gargalhava toda vez que eu assistia um episódio com as atrocidades que eram ditas, né? E as atuações de merda. Então eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa, assim, né? De como você quer ser divertido, né? Acho que se você cobra menos do entretenimento, acho que você vai se divertir mais, né? E se você também cobra mais, também tá super no seu direito de cobrar mais, querer mais e ser mais seletivo no que você vai assistir, entendeu? E eu acho que a graça do mundo é essa diversidade. Estamos aqui nós três e um pensa uma coisa de certa série, de certo filme. Eu e o Cláudio aqui mesmo tivemos, né, coisas contrastantes sobre alguns filmes e outras coisas que encaixaram sobre outros filmes. E eu acho que essa é a graça de tudo. Acho que o chato só é quando você tenta impor o seu ponto de vista para outra pessoa. É realmente, meu amigo, só para 5 minutinhos e reflete, como diria a mulher Pepita. Exatamente. E assim, eu acho que a gente precisa ficar com uma reflexão, acho que esse é um exercício que a gente tem que sempre fazer, né? E agora, no final do ano, né, começando um ano novo, as pessoas geralmente pensam e repensam, né, aquilo que elas estão fazendo, traçam metas e tudo mais. É sempre um novo início, né? Então eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, de que o mundo nunca ofereceu tanta opção de entretenimento audiovisual e talvez nunca tenha sido tão difícil escolher ou simplesmente pausar, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar realmente atento. Se a gente pegar, por exemplo, lá em 2024, a gente tinha uma estimativa que apontavam que mais de 1,3 bilhões de pessoas usavam plataformas de streaming no mundo, né? Com o mercado de vídeo sob demanda valendo centenas de bilhões de dólares e crescendo acima de 7% ao ano. Ou seja, a gente está falando de um mercado que é muito forte, é muito poderoso e a gente vê ele fazendo movimentos para se tornar cada vez mais forte, né? E essa expansão vem acompanhada de um aumento brutal também de tempo de tela. Então, globalmente, a média diária já passa de 6 horas e 30, 40 minutos ali em dispositivos conectados, né? Sendo mais de 3 horas só vendo vídeos ou TV por dia. Esse é o nosso modo de consumo hoje. O que antes era vou ver um filme à noite e tal, virou uma presença contínua, né, de telas ao longo do dia, notificação, clipes, lives, série, reels, tudo empilhado na mesma unidade básica ali, que é a nossa atenção. E essa atenção, que é chamada, né, por muitos como a economia da atenção, parte de um ponto super simples, que é a informação é abundante, né? E a atenção é escassa. Então, logo, essa atenção ela vira recurso econômico central. E aí as plataformas, as marcas, os criadores, né, ficam competindo ali para capturar justamente e reter esse foco. E aí eles vão usar os dados, vão usar os algoritmos, o design, né, de interface para maximizar tempo de permanência, engajamento e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa sempre ter uma atenção muito forte, porque a gente precisa criar um hábito de ser crítico com aquilo que a gente assiste. É lógico que tem que ter o entretenimento pelo entretenimento, para relaxar e tudo mais, mas ter o consumo consciente é muito importante, porque diante desse excesso
consumir entretenimento de uma forma consciente não é só uma questão de usar menos tela, mas é fazer escolhas que ampliem o nosso repertório, né? E não apenas ficam ali preenchendo o silêncio e tudo mais. Então, significa, por exemplo, a gente se perguntar o que esse filme, essa série, esse vídeo acrescentam, né? A forma como eu enxergo o mundo, a minha sensibilidade, ao meu vocabulário emocional, ao meu vocabulário estético, ao meu vocabulário político, né? Então, você se perguntar isso é importante, porque quando a gente escolhe ativamente o que ver, em vez de apenas deixar o algoritmo decidir ali, a gente está realmente investindo em capital cultural. Então a gente está acumulando referências, a gente está acumulando histórias, formas de linguagem, pontos de vistas diferentes, né, que nos ajudam a interpretar a realidade como algo mais profundo, né? Então, em um ambiente em que tudo conspira para transformar a nossa atenção em moeda, talvez o gesto mais radical seja usar o entretenimento como um espaço de formação e não de fuga total. Eu tô falando justamente que consumindo menos de forma automática e mais com intenção, com curiosidade, com senso crítico, isso vai ajudar a gente a melhorar a qualidade do que a gente consome e também vai dar menos poder para essas big techs que hoje controlam o entretenimento de uma forma tão dominante, né? Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês, né, ouvintes aí, para que vocês possam fazer coisas diferentes aí durante essa semana, e vai ser o último plano detalhe desse ano, então, né, pega aí as dicas, mas se não tiver alguma coisa aqui, ou se você já fez tudo que foi indicado, enfim, tem muitos outros planos detalhes aí durante esse ano todo, sempre teve dica aí para você se divertir. Cláudio, vamos começar contigo, o que você trouxe de bom pra gente aí? Então, deixei 2 filmes que eu não citei Boa! Ao longo do episódio, até porque são 2 filmes, entre aspas, menores, assim, que talvez menos pessoas ouviram falar sobre, enfim, mas que estão no meu top de melhores filmes do ano. Um deles é um filme que dá pra você, logo depois de ouvir esse podcast, assistir, que ele só tem 1 hora e 2 minutos, e é um filme incrível, dirigido pelo Takeshi Kitano, que talvez algumas pessoas já conheçam por filmes de ação e de suspense que ele tem, japoneses, dirigidos e atuados por ele desde os anos 80, é um nome muito forte no cinema japonês. E esse novo filme dele é chamado Broken Rage, ele está disponível no Prime Video. Como eu falei, só tem 1 hora e 2 minutos. E qual é o negócio do filme? Ele basicamente vai contar a história de um assassino de aluguel que recebe meio que um ultimato, assim, uma coisa que ele precisa fazer depois de ele ser pego pela polícia para conseguir liberdade. Até aí, uma história que a gente pode já ter visto em outras coisas. Mas qual é a graça do filme? Que a primeira parte, a primeira metade do filme, ele conta toda essa história como se fosse um thriller, um suspense. E a segunda parte, como se fosse uma comédia super exagerada, contando a mesma história. Só que assim, é um exercício de criatividade, assim, mas é um filme muito, mas muito engraçado nessa segunda parte. Inteligentíssimo, assim, o Takeshi Kitano tem uma filmografia também incrível, vale ir atrás das outras coisas, mas é um filme muito, muito, muito divertido pra quem quiser 1 horinha aí de diversão em vez de assistir um episódio de alguma série ruim. Aproveite pra assistir Broken Rage. E aí a minha outra dica que eu tinha pensado também entre os meus filmes do ano é um filme francês que estreou por aqui numa estreia pequeniníssima, passou pouquíssimo tempo no cinema, e esse infelizmente não tá disponível no streaming, mas tá naquele nos seus pulos Flix, né? Por aí, vamos dizer assim. Que é um filme chamado Misericórdia, dirigido pelo Alain Guilderry, que é um diretor que fez um filme muito bom
alguns anos atrás, chamado O Estranho no Lago. E esse filme, ele é uma comédia também, mas é uma comédia que, vamos dizer assim, que vai se transformando, porque no final é um suspense tensíssimo. Ele basicamente vai contar a história de um homem que vai voltar pra cidade natal dele pro funeral do antigo chefe que ele tinha, que era um padeiro. A questão é que quando ele chega no local, ele acha que vai ser bem recebido, porque ele conhece todo mundo e tal. O problema é que ele começa a ser acusado da morte desse padeiro. E aí as coisas vão se desenrolando a partir daí. É um filme muito, 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 muito bom. Vale realmente correr atrás. Tá no top 3 do meu ano, é incrível. Misericórdia! Eu amo. Caraca, que demais. Esse passou por mim também, não sabia desse não. Muito bom. Lembrando aí vocês, né, ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então não pegou alguma coisa, você vai lá ver o nome da pessoa que ela indicou, vai ter link, você clica e já vai ser direcionado pro que a pessoa falou. Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? É isso, né, gente? Sempre trago o lazer da família brasileira. É isso. Sempre trago o lazer da família brasileira. Vou começar com uma mistura de documentário e reality show, e que é pra quem gosta de coisas relacionadas ao universo musical, tá? Que é um documentário / reality show que estreou na Netflix na última semana, chamado Simon Cowell, The Next Act, né? No Brasil ficou Simon Cowell, o próximo sucesso. O que eu acho meio errado ter o próximo sucesso, porque quem assistir vai entender. Mas Simon Cowell, conhecidíssimo, né? Foi jurado do American Idol, revelou grandes astros, ajudou a revelar o Little Mix, o One Direction, né? Westlife, Camila Cabello, Fifth Harmony. Então, realmente uma pessoa muito influente no universo musical. E nesse documentário a gente vai ver a busca do Simon Cowell, que ele sente falta de montar uma nova banda. Então ele decide correr atrás e mostrar pra gente o processo de formação de uma nova banda. Ele quer uma banda que consiga competir com o K-pop, principalmente, né? Que é o que mais está em foco na indústria musical. E ele decide ver se ele ainda tem essa habilidade para montar essa banda. Então são 6 episódios, onde a gente vai acompanhando a vida pessoal do Simon e também, em paralelo, esse processo de formação dessa banda. E o processo da formação da banda começa em 2023. Caraca! E termina em outubro de 2025, né? Então é extenso, assim, o tempo de duração de filmagens e tal. E eles vão acompanhando todo esse processo, as audições. Ele vê que ele não tem mais tanto poder de influência como ele acha que ele tinha, que no começo ele tem, sei lá, tipo, 400 inscrições, então é uma coisa meio que testa até o próprio ego dele, assim. É um reality pra quem gosta realmente desse universo musical, assim, é bem legal. Eu vi os 6 episódios em 2 dias, assim, eu fiquei engajado, né, eu sou muito suspeito, porque eu conheço o Simon Cowell desde 2002, né, lá no famigerado American Idol, acompanho ele desde então, inclusive continuo vendo ele no America's Got Talent, então acho que pra quem gosta do Simon e gosta de reality musical, é bem legal. Vou deixar uma recomendação de uma série que eu já falei aqui e que acabou me surpreendendo bastante, porque eu não comecei muito engajado em It, Bem-vindos a Derry, né? Eu não comecei muito engajado na série. Eu vi os 2 primeiros episódios e falei, tá bom, Mosquete. Quer ganhar dinheiro fácil, né, safado? Só que aí, conforme os episódios foram passando, eu fui engajando, né? Principalmente na segunda parte da temporada, acho que é muito boa, né? Ela acabou a temporada na semana passada. E ela consegue explorar bem o universo de It, fazer associações com os filmes, com a obra do Stephen King como um todo. E a gente sabe que vai ter mais 2 temporadas, né? Então, foi uma grata surpresa dessa reta final do ano, assim. Então, acho que vale super a pena recomendar, né? Quem gostou, quem gosta do universo It, quem gosta de Stephen King, gosta dos filmes ali do Muschietti, acho que vai gostar da série. E para encerrar aí, eu sempre venho com muitas recomendações, né? A minha próxima recomendação é para a pessoa poder aproveitar aí que tá rolando, né? A gloriosa Pluribus,
que é realmente uma das séries mais legais, assim, desse ano, né? Não estou aqui dizendo, meu Deus, a série que vai revolucionar a sua vida, vai mudar a sua vida, porque tem gente que tá dizendo isso. Melhor série já feita, melhor série do Vince Gilligan. Pra mim, é uma boa série, uma série que tá propondo coisas interessantes, e a gente tá aí no 7º episódio, e tá entregando coisas interessantes até então. Então, é uma série diferente, né? Pouquíssimos personagens, dá você trabalhando as coisas, e eu tô verdadeiramente entretido. Tanto que quando já estreia o episódio, né, que é geralmente na quinta-feira, no finalzinho do dia, estreia ali o episódio, eu já vou assistir logo na sequência, porque eu tô bem curioso, né, tá acabando a temporada, tem mais 2 episódios, né, vai ter o episódio 9. Isso realmente é uma série bem legal, assim, de assistir, bem legal. Pra quem não sabe nada do que se trata Pluribus, né, a gente tem uma invasão alienígena na Terra, né, eu te posso dizer de uma forma bem grosseira, tem uma invasão alienígena na Terra, e esses alienígenas acabam possuindo os corpos dos humanos e nos transformando em uma grande mente coletiva. E no mundo inteiro, apenas 12 pessoas não, por algum motivo que a gente ainda não sabe, não aderiram a essa mente coletiva. Inclusive a Carol Strucker, que é a personagem principal, né? A personagem da Rhea Seehorn. E ela é uma pessoa que ela é uma autora, ela tem posições fortes, e ela de que jeito nenhum não quer fazer parte dessa consciência coletiva. E a consciência coletiva quer fazer de tudo pra Carol ser feliz. Então, coisas absurdas acontecem. E, tipo, no momento ela fala assim: pra eu ser feliz, se eu te pedisse os códigos da bomba nuclear, vocês me dariam? E eles falam, mesmo sabendo que isso poderia ser um problema, pra te ver feliz, sim, a gente te daria. Então, tem muitas coisas levantadas, né, porque os outros sobreviventes, né, se a gente pode dizer assim, eles estão satisfeitos com a forma que o mundo tá, porque o mundo acabou. A violência, acabaram as disputas, né, porque você tem todo mundo harmonioso dentro dessa mesma consciência coletiva. Só que esses indivíduos não têm mais vontade própria, né, então gera toda essa questão. E é uma série muito, muito legal lá da Apple TV+, então fica aí a recomendação, inclusive fica a recomendação para o grande Rafa. Sim, já tô assistindo. Então, é uma série que realmente entretém, assim, e eu tô gostando que aos poucos eles estão entregando as coisas, né, não estão só propondo os mistérios e não estão dando nada, eles estão entregando as coisas, assim, então eu tô bem satisfeito até agora com o Pluribus. Você vê, Cláudio, essa é uma grande vantagem, viu, de você acompanhar o Edu, porque depois do tempo, quando ele te conhece, ele te indica, como ele assiste 1 bilhão de séries, ele te indica uma série que tem a ver com o seu perfil. É tipo um personal indicator. Que é impressionante. Eu posso te indicar séries boas e posso te indicar também A Vida Secreta das Esposas Mormon. Exato. Daí eu falei assim, eu vou colocar aqui porque eu quero ver qual que é dessa essas esposas Mormons aí. Aí ele falou assim, olha, acho que não é pra você. É isso. Já sabia. Aí nem gastei meu play, entendeu? Nem gastei. Falei, bom, o Edu falou que não é pra mim. Rafael é uma pessoa que tem um porte assim, né? Então. Não, mas ó, eu trouxe aqui pro último plano detalhe uma coisa que eu acho muito legal, o tipo de conversa que eles têm lá, que é o pessoal do Porta dos Fundos, que criou um podcast chamado Não Importa. É dos melhores pra mim, é um podcast que faz a minha semana, eu me divirto horrores. Cara, e eu acho isso tão... A conversa deles é tão boa, basicamente é o seguinte, nós temos João Vicente de Castro e Gregório do Vivier sentados conversando ali. Eles são amigos há muitos anos. Qualquer coisa, assim. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, no último episódio eles falaram sobre a normalização do papagaio, por exemplo. Por que as pessoas normalizam o papagaio que fala? É um animal que fala. E as pessoas normalizaram isso. Eles não acham incrível. E eles ficam discutindo isso, assim. Cara, e tudo isso com
uma leveza. Eles falam, né? Eles têm muita intimidade um com o outro, então, né? Eles puxam histórias e tal. O João conta muita coisa da infância dele também. Cara, é assim, é um podcast que ele se expõe, mas a conversa flui muito bem, assim, porque a gente percebe que são realmente dois amigos ali sentados e discutindo coisas que não importam, né? Essa que é a verdade. O legal é que esse podcast surgiu quando o Porta dos Fundos estava fazendo um teste, aí entrou num negócio de notícias. Eles começaram a fazer negócio de notícia, toda semana tinha, e era chatíssimo esse negócio. E aí, em algum momento, colocaram o Gregório e o João para apresentar. Eles foram meio que quebrando ali a discussão ali deles, foi justamente meio que desmontando essa coisa das notícias diárias, e aquilo foi criando essa leveza assim no papo, até o momento que eles falaram, não, vamos fazer uma coisa, né, semanal aqui, e tem acontecido e tem funcionado muito bem. Então fica essa recomendação, tem tanto no Spotify quanto no YouTube, para você que quer ouvir um podcast relaxar, dar risada e tal, tá aí o Não Importa do pessoal lá do Porta dos Fundos. Gente, é isso. Chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 630, batemos esse papo sensacional aqui sobre a retrospectiva, né? 2025. Relembramos aí muita coisa que foi lançada, que foi esquecida e tal. Principalmente por mim, que eu não tenho esse controle de tudo que a gente vê, e eu acho demais poder conversar com pessoas como vocês, assim, que consomem tanto, que daí vai me lembrando, eu falo assim, caraca, eu preciso assistir tal coisa, preciso ver tal coisa e tal. Então eu tenho que agradecer. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui nesse ano, né? Não só nesse podcast, mas nesse ano, por você ter vindo aqui outras vezes, a gente ter discutido outras coisas aqui. Eu espero que 2026 a gente possa estar junto aí discutindo mais, né, sobre audiovisual, sobre cinema, séries e tudo mais. E só tenho que agradecer, Cláudio, a parceria de sempre, e deixa meios de contato aí para quem quiser te acompanhar e ver o que você tá escrevendo, onde que você tá falando, né, também. Como é que estão sua movimentação nas internets aí, Cláudio? Bom, Rafa, primeiramente, obrigado pelo convite. Novamente, sempre que quiser é só chamar. Prazer com o Eduardo, muito legal gravar também com ele. Bom, eu estou especialmente, né, no Instagram e no antigo Twitter com @ClaudiaGabrielJ, e no Letterboxd com @Capuzda, com K, que é geralmente onde eu publico lá os filmes que eu vou vendo, enfim. Em relação a textos, né, eu vira e mexe, estou escrevendo no meu local de trabalho, na Rádio CBN, no site da Rádio CBN em relação à cultura, e também as críticas, vira e mexe, tem sido menos frequentes, mas vou voltar a ser mais frequente no Cinemação, como prometi também ao próprio Rafael. E quem quiser ouvir minha voz também mais vezes, pode ouvir o podcast que eu tenho com um amigo, crítico de cinema e muito entendido do assunto, Francisco Carbone, chamado Rumo ao Oscar, que é um podcast voltado justamente para a temporada de prêmios, para Oscar. Então quem quiser ficar atento, aproveitando esse momento aí do Agente Secreto, que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, ouçam lá o podcast, está em todas as plataformas de mídia. Sensacional, gente. Acompanhe o Cláudio aí, porque vale muito a pena. E Edu, também muito obrigado por mais um ano aí de parceria, de papos muito bons que a gente teve aqui. Tenho que agradecer sempre sua presença. E vamos para mais um ano, hein, Edu? 12º ano. E deixa aí seus meios de contato também para quem quiser te acompanhar. Sim! Ai, Rafa, mais um ano aí de parceria. E mais um ano em que mantive minha coroa como participante com mais participações no Cinemação. É isso. Em 2026 estarei aí lutando para manter a minha coroa. Não vem que não tem, entendeu? Estarei aí lutando pela manutenção da minha coroa, até porque a gente tem um contrato, né, que já está automaticamente renovado em 2026, né, inclusive com os meus episódios base para participar. É isso, gente. Vocês já sabem qual é.
Sempre um prazer estar com você aqui, Rafa. Cinemação, eu digo que é a minha segunda casa. Então, fico muito, muito, muito feliz mesmo. Pude conhecer mais uma pessoa, né? Menino Cláudio. Perdão, desculpa qualquer coisa, né? Que é pobre, mas é limpo. E quem quiser ir acompanhar, tem logado ainda essa semana, né, menino? Última semana aí também da temporada 2025 do Logadinho, né? Se você não quer se informar, se você só quer, né, abstrair, assim como esse podcast do Porta dos Fundos que a Rafa falou, o Logado a gente também faz esse tipo de entretenimento. É isso, é verdade. Né? E a gente procura falar de coisas up-to-date aí que estão estreando, né? Nos streamings, no cinema, na TV. Né? E essa semana, no caso, é a nossa retrospectiva. Então a gente fala de música, a gente fala do cinema, fala de TV, fala da vida. Então, é o nosso programa. E vou dar um spoiler aqui em primeira mão. Quem ouviu Cinemação antes de ouvir o Logado no domingo, em janeiro teremos edições especiais do The Sacer Show. Estará de volta em janeiro. Teremos aí algumas edições especiais. Não então, acredito. Sim, teremos The Sacer Show em janeiro, tá? Então, se a pessoa ouvir aqui antes do Logado no domingo, já sabe, guarda aí pra você. Só comenta depois, tá bom? Mas fora isso, né, menino? Tem lá um montão de podcast com, né, 3 horinhas, 4 horinhas pra você se divertir, se entreter, né? Um programa pra mamãe, pra família, né? Nem é tão assim pra família, mas eu tenho ouvintes, Rafael, que na família ouve a mãe, a filha de 16 anos e a filha de 9 anos ouve o programa. Eu fico um pouco preocupado. Caraca! Eu fico preocupado. Mas aí é a mãe que tá deixando. É mesmo. A gente é família, mas a gente é sem pudor. Né? Até porque eu não tô aqui pra educar filho de ninguém. Mas tá educando pelo visto, né? Eu não tô educando nada. E o pior é que a menina Alice, ela tem 9 anos, ela é uma querida. Ela manda mensagem pra gente no Spotify dizendo que ouviu. Quando a gente falou de Guerreiras do K-Pop, ela falou que adorou o programa. Ela é muito fofa, gente, eu não aguento. Que massa. Né? Então a gente tá praticamente a Xuxa da podosfera, né? Que legal. É isso, a semana passada a gente descobriu que tem um professor indicando o podcast pros alunos, eu falando, pelo amor de Deus, professor, o que tá acontecendo? Aí. Educação no Brasil, Paulo Freire tá como? Chateadíssimo nesse momento. Mas é isso, gente. A gente tá aí todo domingo trazendo humor, né? E leveza pra você que fica sabendo das novidades aí do universo do entretenimento, tá bom? É isso. E estamos juntos em 2026, Rafa. Boas férias, bom descanso. É isso. E estamos de volta aí em 2026, só chamar que nós aparece. Com certeza. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, ó, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação,
Cinemação. Lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. Gente, é isso. Tenho que agradecer, né, você ouvinte por mais um ano aí, né, de muito papo, muita coisa boa que a gente teve, né, um ano completo, sem falhas, né, todas as semanas nós tivemos aí episódios, então várias pessoas passaram por aqui, a gente conseguiu conversar sobre várias coisas e certamente vamos ter mais o que conversar. Então 2026 promete, já vamos começar a trabalhar na agenda, né, do próximo ano e tal, e certamente Cláudio e Edu estarão aqui, então tenho que agradecer, desejar a você ouvinte uma ótima passagem de ano, um ótimo Natal, espero que vocês possam aproveitar aí com quem, né, completa a vida de vocês de uma maneira, né, mais plena, saudável, em paz, né, sem discussões. E é isso, espero que seja um ótimo fim de ano aí para todos. É isso, pessoal, o podcast Cinemação 630 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.